Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do canal, pessoal. Olha só que legal, nós vamos ligar hoje a nossa controladora standalone. Nós vamos ligar no monstrão de 120 kGfs e eu vou mostrar para vocês também as principais funcionalidades desse carinha aqui que é muito legal. Então se liga aí no vídeo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Eu vou primeiro ligar o módulo aqui para a gente poder ver aí as principais funcionalidades. Para isso nós temos que colocar o conector aqui, né? Aquele conector DB25, que ele vem com um adaptador já com uma barra parafusável aí para a gente ligar todos os cabinhos, olha só. Eu já liguei aqui a fonte, tá? Uma fonte de 24 volts. Então ele tem o 24 volts, né? O primeiro pino é a entrada de 24 volts, o segundo pino é o GND. Então eu liguei aqui minha fonte de 24 volts. Então agora eu vou encaixar o conector. Pronto, está encaixado, olha lá. Com isso ele já vai ligar. Então, vou colocar aqui assim, ó, para vocês poderem ver. Olha lá, está inicializando. Pronto, olha só que legal, telinha de propaganda aí do modelo, né? Olha só que legal. Com isso daqui, pessoal, vocês não precisam de um computador. Com esse carinha aqui você faz tudo, você controla a sua máquina inteirinha sem precisar de um computador. Muito legal, né? Então, olha só, aqui ele já mostra essa controladora de 4 eixos, né? Então aqui, ó, X, Y, Z e A. Aqui embaixo a gente tem os comandos Start, pausa, reset. Aqui é para entrar nas configurações, aqui é para ver o caminho, o percurso da ferramenta, para ligar o spindle, os controles de X, de Y, de Z, de A, e aqui são teclas de função. Vamos entrar aqui no PIGR. Aqui ele vai mostrar para a gente o diretório, tá? Ele dá para você copiar arquivos para dentro da memória dele, ele tem 1 GB de capacidade, então você pode copiar todos os seus G-codes e já deixar armazenado aqui dentro da controladora, para você não precisar nem de colocar pendrive, pessoal. Olha só, os trabalhos que você mais utiliza, por exemplo, no meu caso, eu corto bastante peças aí dos kits da Revolution número 2. Eu posso deixar todos os arquivos G-codes já gravados aqui dentro na memória, daí é só eu selecionar o arquivo que eu quero e mandar executar. Bem interessante, né? E também podemos colocar o pendrive, daí aparece todos os arquivos aqui, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Se eu apertar mais uma vez, ele entra nas configurações. Olha só a porrada de configuração que tem nisso daqui, é completo, tá? Olha só. Eu vou deixar descendo aqui, ó. Aqui você vai controlar tudo, velocidade de cada um dos eixos, probe, home, fim de curso, limites de hardware, limites de software, todas as configurações. Olha só quanta coisa tem aqui para você configurar. Tá? É muito completo, você faz tudo aqui, você configura tudo que você precisar. Limites de sinal, nível de sinal, se é com nível baixo, com nível alto, limites de software, limites de hardware. Esse MPG é aquele controladorzinho que eu comprei junto com o kit. Parâmetros, né, botões externos, se você quiser colocar botões externos para fazer alguma coisa. Parâmetros de backslash, para fazer compensação de backslash. Olha só, ferramentas, você pode controlar as ferramentas. Variáveis do sistema. Então são muitos parâmetros que você pode configurar aqui, tá? Quando você sai, ele salva. Então, aqui em Toolpath, ele vai mostrar para vocês aí todas as configurações, se tem fim de curso acionado, se não tem. Tem todas as configurações, se você apertar de novo, ele vai mostrar para você o que a ferramenta está fazendo, tá? Aqui é uma telinha gráfica, onde ele vai aparecer o movimento aí do seu G-Code. Aqui é para ligar, ó, ligou o spindle a 12.000, desliguei. Então você pode ligar e desligar o seu spindle. E você pode controlar a velocidade também. Aqui nesse tab você entra nas funções aqui, ó, em tempo real. Você pode ir alterando. O modo, olha só, modo contínuo, modo de pulso e o modo daquele controladorzinho manual que veio no kit.
Aqui o Shift é para entrar na segunda função, porque tem teclas que tem duas funções, né? Então essa tecla verde, ela tanto é o X- quanto é o ponto zero, né? Ir para o ponto zero. Aqui é tanto o Y- quanto zerar. Aqui é tanto Enter quanto Z- quanto ir para o Home. Eu vou ligar agora o motor para vocês verem a gente controlando os motores. Mas é bem legal, cara, muito completo, dá para você fazer tudo por aqui. Então eu vou desligar agora, fazer a conexão dos motores, vou mostrar para vocês como fazer a conexão dos motores, como é muito simples, e daí a gente vai controlar o nosso monstrão de 120 kgf. Bom, para a gente ligar o motor, a gente vai ter que vir aqui a parte de trás, vamos tirar isso daqui para facilitar, e vamos fazer as ligações. A gente vai utilizar então o nosso motor no eixo X. Então nós vamos precisar do pulso do X, né, o pulso positivo do X, o pulso negativo do X, a direção positiva do X e a direção negativa do X. E aonde que nós temos essas informações? Aqui na plaquinha, ele tem duas fileiras de parafusos. Olha só, tem essa primeira fileira e essa segunda fileira. E aqui no silk screen da placa tem todos os pinos certinho. Os inscritos que estão alinhados para a esquerda, né, tem um deslocamento para a esquerda, são da primeira faixa aqui de parafusos. Os inscritos que estão alinhados um pouco mais à direita são da segunda carreira de parafusos. Temos o XD-, o XD+, o XP- e o XP+, ou seja, a direção negativa do X, a direção positiva do X, o pulso negativo do X e o pulso positivo do X. Então esses 4 parafusos aqui que nós vamos ligar. É só pegar lá do nosso driver, né? Então olha só, aqui no nosso driver, nós temos o pulso positivo, pulso negativo, direção positiva, direção negativa, né? O P+, o P-, o D+, e o D-. E como a gente vai utilizar no X, então são esses que nós temos que ligar. Olha só, no P+, eu utilizei o cabo branco. Então como que eu fiz a ligação? Aqui no driver, o P+ é o cabo branco, o P- é o cabo preto, o D+ é o cabo verde e o D- é o cabo preto. É só fazer a ligação lá na plaquinha agora, seguindo essa sequência, tá? Bem simples. Então eu vou pegar o P+, é o cabo branco. Então eu vou ligar aqui no XP+. O XP+, olha só, é esse aqui. É esse parafusinho aqui. O XP- é um cabo preto. O XP-, ele está alinhado para a direita, então é lá no conector de cima. Agora é o direção, né, o D positivo, o cabo verde. O D positivo é esse aqui de baixo, ó. D positivo está alinhado para a esquerda, então é esse daqui, do lado do cabo branco. E o D negativo é o outro cabo preto. O D negativo está alinhado para a direita, então é lá de cima. Bem fácil, né, pessoal? É só seguir a mesma letra do seu driver. Não tem nenhuma dificuldade. Agora a gente vai conectar isso daqui de novo lá na controladora e a gente vai ver aí o nosso monstrão funcionando. Tá encaixado, beleza? Vamos virar. Vou dar uma ajeitadinha aqui nos cabos. Então agora o que nós vamos fazer? Eu vou ligar a fonte da controladora, que é uma fonte de 24 volts, e vou ligar a fonte que alimenta o driver do motor, que é uma fonte de 36 volts, tá bom? Então vocês vão ver aí a controladora ligando, e daí nós vamos começar a controlar o motor. Então as fontes estão ligadas, nosso motorzinho aqui, ó, 120 kgf com encoder, e a nossa controladora. Então olha só, pessoal, quando a gente liga a controladora, aqui em cima, nesse primeiro retângulo aqui, ele mostra qual é o modo de controle que a controladora está setada no momento. Então esse count é de movimentação contínua. Se a gente mudar o modo para step, daí cada pulso que a gente clicar aqui no tecladinho, ele vai de pulso em pulso. Se a gente clicar mais uma vez e colocar MPG, MPG é para controlar com esse carinha aqui, ó, tá? Então, vamos deixar aqui no contínuo, para vocês verem. E agora, toda vez que eu apertar então o X, o motor vai funcionar de modo contínuo, olha só.
para um lado e para o outro. Ó a potência. Se eu colocar no modo step, cada vez que eu aperto é um pulso. Então eu tenho que ficar apertando para o motor virar. No modo contínuo, você segura, ele vai sem parar. Olha que legal aqui as funções que eu falei, né? Então vamos lá, a gente já deslocou o eixo X. Vamos dizer que você está posicionando a sua máquina, né? Vai começar a sua usinagem, você está posicionando para zerar. Então, cheguei no ponto que eu quero zerar ali. Então você vai clicar aqui, ó, Shift, para ele entrar no 2ND, ou seja, nas teclas de segunda função, né? Então eu estou na tecla de segunda função, então agora eu quero zerar. Então esse aqui é o zero, ó, o Y menos e zero. Quando ele está no segunda função, ele pega o escrito aqui que é o zero. Então eu aperto, daí ele aparece lá, zero. Você quer zerar mesmo? Aperta de novo, olha lá, zerou. E ele já saiu da segunda função e voltou para o modo contínuo. Então a gente zerou o X. Ó, vou movimentar. Então eu vou movimentar o X, vou movimentar também o Y, só que a gente não tem um motor, né? Vou movimentar o Z e eu vou movimentar o A. Vamos dizer que eu posicionei onde eu queria, né? É exatamente aqui que eu quero, então vou zerar todos os eixos. Segunda função, função zero, zerei. Vou movimentar novamente. Agora eu quero que ele volte para o zero, né? Go to zero. Então eu vou apertar aqui, ó, segunda função, função go to zero, daí você aperta. Ele vai subir o Z 5 milímetros e vai voltar para o zero. Ele sobe o Z por segurança, para poder movimentar a máquina. Tá? E agora se eu quiser zerar também, aqui, vamos dizer que agora eu estou no ponto zero novamente, segunda função, zerar, zerei. Agora eu quero voltar para o ponto zero. Vamos modificar aqui. Eu quero que ele faça o home. Na verdade eu não quero voltar para o ponto zero. Voltar para o ponto zero é só clicar aqui no Go to Zero. Se você quiser fazer o home, você vai apertar aqui. Só que o que vai acontecer? Olha só, eu não tenho nenhum fim de curso instalado, né? Então, segunda função, função home, volta para a função home. O que ele faz? Ele sempre volta o Z até achar o fim de curso, e depois ele volta os outros eixos, mas a gente não tem nenhum fim de curso, então ele vai ficar fazendo isso daqui até dar problema. Então, para vocês verem o que ele faria, ele voltaria o Z até achar o fim de curso do Z, e depois ele movimentaria os outros eixos até achar o fim de curso. Então vamos agora fazer aqui de novo, voltar para o zero. Ele vai voltar sempre o Z, depois ele sobe 5 do Z, e depois ele movimenta os outros eixos. Lá nos parâmetros você consegue controlar qual é a velocidade que ele vai fazer isso e tudo mais. É bem completo os parâmetros. Mas olha que legal. Essa aqui não é a máxima velocidade do motor ainda, tá? Depois eu tenho que ajustar aqui nos parâmetros para a gente descobrir certinho a máxima velocidade. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, vou ligar o pendrive e vou ligar também esse carinha aqui, ó, para vocês verem ele controlando o motor. Eu vou desligar aqui só a controladora para a gente poder fazer a ligação elétrica lá atrás. Então, olha só, aqui na parte de trás eu vou ligar o cabinho do pendante, né, daquele controlador. Eu vou ligar esse cabinho aqui, ó. É só ligar ele aqui. Vou apertar o parafusinho aqui só para não soltar. E eu vou ligar a extensão do USB, ó, para ficar mais fácil. Tá vendo? Ele vem com uma extensão do USB. Eu vou ligar aqui no USB. Só para facilitar. E agora vamos voltar aí para a posição que a gente estava. Agora eu vou ligar novamente a controladora. Controladora ligada. Olha só, ele está no modo aqui MPG, né? Do controle desse carinha aqui. Só que ele tá piscando o reset aqui, tá? Enquanto ele estiver piscando o reset, ó, mesmo que você mude, você não consegue fazer nada, ó. É como se ele tivesse travado. Então você tem que apertar o reset para ele parar de piscar, daí ele aparece ali que ele está pronto. Agora sim,
Como ele está no MPG, se a gente clicar aqui no painel, não funciona. Ó. Eu tenho que colocar no modo contínuo para ele funcionar, ou no modo step e ficar apertando. Se eu colocar no MPG, daí é por esse carinha aqui que eu controlo. Olha lá. Presta atenção aqui no motor. Bem legal, né? Muito legal, né? E agora eu vou ligar para vocês verem aqui o pendrive. Eu já coloquei um G-Code, ó. Olha lá, ele leu o pendrive. Esse pendrive ele veio junto com o kit, né? No pendrive já tinha gravado esse teste em .txt. É um G-Code aí para fazer o teste da controladora. E eu gravei um outro arquivo ali, ó, chamado eixo Y direito da Revolution número 2, tá? Então os arquivos que eu gerei no SketchUp, que eles geram com .cnc, então é esse arquivo de cima aqui que ele vai ler. E esse teste em .txt, ele também lê, então você pode ter arquivos .txt que ele vai ler sem problema. Então olha só, eu vou selecionar o teste, que veio no pendrive, né, que é um próprio teste da controladora, eu vou dar um Enter. Olha o que acontece, aparece aqui nessa terceira coluna o nome do arquivo que você vai executar. Então, ó, teste em .txt. Se eu clicar no Start, ele começa a executar. Então ele está lendo tudo que tem no arquivo. É um código para testar, ele faz uma movimentação, né, até chegar no zero, depois ele volta onde ele estava, e depois ele testa vários parâmetros. Ó, agora ele está com M3, aqui vai aparecendo, ó, o que ele está fazendo. Um M10. Agora ele está indo para o ponto zero novamente. Ó, o spindle está a 2000 RPMs, então ele controlou o spindle também. Agora deu um M5 para desligar e voltou para o ponto zero. Tá? Isso é um teste da controladora. Então, através do pendrive. Dá para a gente copiar o arquivo. Ele ainda não acabou, ó, tá fazendo. Vou voltar aqui, ó. Dá para copiar o arquivo. Tá vendo? Você tem aqui, ó, para copiar, para editar, para inserir um novo, para apagar. Então você consegue fazer aí você consegue até jogar, né, o arquivo para dentro da memória depois. O manual dessa controladora também é bem legal, é bem completo. Tem grupo no Facebook, então é bem legal de ter informação. Eu estou bem contente, tá? Apesar de ainda não pegar todo o jeito certinho da controladora, mas esses poucos minutos aí que eu mexi, já deu para pegar o jeito aí e descobrir as principais funcionalidades, que é o que eu passei para vocês. Como funciona aqui a tecla de modo, né? A tecla Shift para entrar na segunda, o Shift para entrar na segunda função, a tecla de modo, qual o modo que você quer operar e como funcionam os principais botões. Bem legal, né? Se você estiver executando, ó, vamos lá, vamos executar aqui o eixo Y direito. Selecionei, olha lá, eixo Y direito. O que a gente teria que fazer na prática? Movimentar a máquina, né, até a gente achar o ponto que a gente quer. A gente ia posicionar a nossa máquina. Posicionou, a gente ia fazer o quê? Ia zerar os eixos. Tudo zeradinho, a gente ia dar um play para ela começar a cortar o eixo Y direito, né? E aí ele vai executar os comandos do eixo Y direito, que é o G-Code que faz isso. Então, olha lá, ele ia trabalhar, fazer tudo certinho. Você pode dar uma pausa, ele para o que está fazendo, você pode continuar. Pelo que eu vi no manual, toda vez que você dá uma pausa, note que ele vai dar um bipzinho. Ele grava aquele ponto. Ah, uma coisa legal, eu não sei mostrar para vocês ainda, mas eu vi que tem como fazer. Eu ainda não descobri certinho, mas você pode escolher qual é a linha que você quer voltar o código. Por exemplo, se a sua peça parar, se a sua usinagem tiver algum problema e parar numa determinada linha de código, você pode depois vir aqui e falar, eu quero começar o código a partir de tal linha. Então você consegue continuar o que você estava fazendo. É bem interessante. Eu ainda não sei explicar certinho como executar isso. Depois eu vou ver certinho no manual e mostro para vocês. Mas é show de bola, cara. Dá para controlar a máquina toda, não precisa de computador para nada. Acho que a nossa Revolution Pro vai ficar muito legal com essa controladora. Muito legal mesmo.
Última coisinha aqui, ó, vamos só voltar, resetar, vamos voltar pro ponto zero, é só para vocês verem. Então, pessoal, deixa nos comentários desse vídeo o que vocês acharam aí da nossa controladora DDCS versão 3.1. Muito legal, né? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo depois. Vai deixando o like aí para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. E lembrando que nós estamos chegando na meta de 50 mil e vai rolar sorteio. Então a gente se vê no próximo vídeo.